o Senhor disse isso, o Senhor falou, o Senhor pediu para que eu comunicasse isso para vocês. E impressionantemente, de todos os profetas do Antigo Testamento, todos os profetas, o povo ouviu apenas o profeta Ageu. Deram ouvido apenas a ele. E o profeta Ageu é quase o último, né? Se você ir lá para a sua Bíblia, você vai ver que ele é quase o último dos profetas ali do Antigo Testamento. Impressionante, né? Como é que a gente não vai dar ouvido a alguém que vem de Deus, que vem do Senhor? Alguém claramente capacitado, ou para um evangeliquez, né, mais comum, alguém que foi ungido com essa missão, mas infelizmente as pessoas daquela época, assim como as pessoas da nossa época, não dão ouvidos ao Senhor. Isso na maioria. Algumas pessoas ainda estavam sensíveis à voz do Senhor. E eu gostaria que essa noite você estivesse sensível à voz do Senhor mesmo. Gostaria de pedir de todo o coração que Deus falasse ao seu coração. Eu peço que Deus, todas as vezes que eu estou preparando uma mensagem, eu peço, Senhor, fala ao meu coração. Não deixe que eu seja duro. Não deixe que meu coração endureça. Irmãos, como o meu coração é duro. Como o meu coração é afetado pelo pecado. Como o meu coração tem todos os sintomas da queda. Isso não tira a responsabilidade da minha vida, de forma nenhuma. Por quê? Porque principalmente nós, aqueles que têm o Espírito Santo, aqueles que são iluminados pela palavra de Deus, têm todos os recursos para vencer o pecado que sempre está batendo a nossa porta e ter um coração sensível. Mas infelizmente isso são para raras pessoas, raríssimas pessoas. E eu gostaria que todos nós estivéssemos na estatística das raríssimas pessoas aqui. Que Deus falasse aos nossos corações. Oséias capítulo 8. Emboca a trombeta. Ele vem como águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Está percebendo que a coisa aqui já começou, né? Como diz, os dois pés, né? Foi de dois pés levantados. Estou esquecendo do termo aqui que usa, né? Foi com a crava da chuteira na canela mesmo, aqui direto. A mim me invocam. Nosso Deus, nós Israel te conhecemos. Eles estão falando isso. E o profeta diz, Israel rejeitou o bem. O inimigo o perseguirá. Eles estabeleceram reis. Eles quem? O povo, os líderes da nação, eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram chefes ou príncipes, mas eu não soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, é rejeitado. A minha ira se acende contra eles, os idólatras aqui. Até quando serão eles incapazes da inocência? Até quando essa turma vai ser incapaz de praticar o bem? Porque vem de Israel, é obra de artifício. Ele está se referindo ao bezerro aqui ainda.
não é de Deus, mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Porque semeiam ventos e cegarão tormentas, não haverá seara, a erva não dará farinha, e se a der, comê-lo-ão os estrangeiros. Israel foi devorado, agora está entre as nações, como coisa de que ninguém se agrada, porque subiram à Assíria. O jumento montês anda solitário, mas Efraim, né, que também se refere a Israel, Efraim mercou amores, né, negociou seu coração, deu seu coração. Todavia, ainda que eles merquem, né, comerciem, ainda que eles negociem socorros entre as nações, estavam tentando fazer isso com o Egito e com a Síria, não estavam procurando socorro em Deus. Entre as nações, eu os congregarei. Aqui Deus sempre é surpreendente, né, irmão? O povo sempre rejeitando a Deus, sempre dando as costas para Deus, sempre se opondo ao Senhor, e Deus insistentemente vai atrás do seu povo. Isso é muita graça, né? Isso é muita misericórdia de Deus. Cada vez que nós passamos ali pelo livro do Gênesis, na nossa aula de escola bíblica dominical, eu fico no banco, né, enquanto o Ricardo está dando aula, eu fico no banco pensando, como é que Deus é tão misericordioso com a gente? A gente olha a vida dos personagens do Antigo Testamento, relatado lá, não só os do livro de Gênesis, mas a história vai sempre caminhando e só gente ruim. E a gente tem que olhar e dizer, eu sou igual. Sou igual. A gente aprendeu a enganar, tentar enganar Deus de um jeitinho melhor, né? Dá uma enganadinha em Deus, dá uma tapeada em Deus. Mas Deus, eu conheço o coração. Talvez o mais autêntico de todos aí fosse Davi, né? Nos seus salmos ele mostra isso. Mas mesmo assim, sendo tão iguais, a gente, nosso coração e o coração das pessoas lá do Antigo Testamento, Deus ministra graça sobre nós. Olha só, todavia, ainda que eles negociem suas ajudas, negociem o seu socorro, ainda que eles vão atrás das outras nações tentando resolver o problema, eu os congregarei, eu os ajuntarei. Já começaram a ser diminuídos por causa da opressão do rei e dos príncipes. Porquanto, versículo 11, porquanto Efraim multiplicou altares para pecar, mais idolatria, e esses lhes foram para pecar. Embora eu lhe escreva a minha lei em 10.000 preceitos, aqui é uma expressão de exagero, tá? Uma hipérbole. Esses seriam tidos como coisa estranha. Ainda que eu escrevesse minha lei de todos os jeitos, o pessoal falou, não, isso aí a gente não quer não. Amam o sacrifício, por isso sacrificam, pois gostam da carne e a comem. Olha a motivação da turma. Vamos matar animal aí, porque depois tem um churrascão. Deve ser muito bom o churrasco de cordeiro, né? Mas o Senhor não os aceita agora. Se lembrará da sua iniquidade e lhes castigará o pecado. Eles voltarão para o Egito, lá de onde saíram. E aí nós estamos falando de 700 anos, 750 anos atrás. Vocês vão voltar para lá, gente. Parece que vocês não aprenderam que eu sou Deus. Lembra do Salmo 95 que eu li logo no começo? O Senhor todo majestoso. Embora ele seja assim, a turma não deu
ouvidos à sua voz. Versículo 14, último. Porque Israel se esqueceu do seu Criador. Israel se esqueceu do seu Criador. Edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes. Mas não importa, eu enviarei fogo contra as suas cidades, fogo que consumirá os seus palácios. Irmãos, em resumo, eu diria que esse texto todo, do capítulo 8, do versículo 1 até o 14, diz mais ou menos isso aí, com algumas notas para nós no dia de hoje. O arrependimento evita a disciplina com suas duras consequências. Ali está o profeta falando sobre as duras consequências que a disciplina traria ao povo, porque o povo não se arrependeu. Ouvia a voz do Senhor, mas não davam ouvidos. E a palavra de Deus nos lembra do juízo iminente e da salvação oportuna. Eu os congregarei, mas se vocês continuarem assim, não vai ter jeito. Eu vou ter de cumprir a minha aliança. E aí, essa parte, segunda parte, é a parte para nós, né? Portanto, por essa razão, por quê? Qual é a razão? A razão é as duras consequências da disciplina quando não há arrependimento. Quando não ouvimos a palavra de Deus sobre a salvação oportuna e do juízo que está acontecendo. Portanto, ouçamos a voz do Senhor e nos aproximemos dele com o coração humilde e quebrantado. Como eu disse logo no início, meu coração, nosso coração, o coração do homem, ele é continuamente levado pelo engano do pecado. Foi o que a queda produziu, né? Satanás engana Eva. E a enganação passa pelo livro de Gênesis todinho. E continua no livro do Êxodo. E continua em Levítico. E vai passando, e vai passando, e vai passando. Toda a história é uma história em que as trapaças e mentiras vão tomando lugar. E hoje não é diferente. 3.500 anos depois do povo sair do Egito, em que Deus dizia: eu quero um povo que me adore verdadeiramente. Ainda continuamos aquém. Somos como Eva, que preferiu dar ouvidos a Satanás e foi iludida com suas ofertas tentadoras. E ela disse para Satanás, disse para Eva: Eva, Deus não é tudo isso que você está pensando, não. E quero dizer uma coisa, olha, se você experimentar do fruto do conhecimento do bem e do mal, você vai ver que Deus nem cumpre a sua palavra. Não é aquele Deus. E nós somos, então, enganados dia após dia, perguntando, fazendo a mesma pergunta, ou recebendo a mesma tentação, a mesma sedução. Será que vale a pena servir, continuar nos caminhos do meu Senhor? Será que vale a pena? Será que Deus, no final das contas, vai dar um tombo em nós? Vai nos enganar? Ou Ele vai ser fiel, como nós cantamos aqui? Ou como a nossa base, ou a base da canção, é retirada das declarações dEle mesmo nas Escrituras? O capítulo 8 de Oséias é como aquele luminoso, né, que fica piscando a todo momento, para chamar a nossa atenção à voz de Deus, porque o Senhor cumpre a sua palavra, Ele é fiel, Ele é fiel, mesmo que isso signifique aplicar disciplina e juízo para o seu povo.
Diz o texto aí, emboca a trombeta. Deixa eu mostrar para vocês uma trombeta daquele tempo, que a gente tem a impressão que eles tinham a mesma trombeta que a gente vê lá no pessoal do exército. Era isso aí, o chofar, que você está vendo. E era tirado desse animal que você está vendo aí, que é um carneiro. Não confunda carneiro com cordeiro, nem com ovelha. São três coisas diferentes. Aí, emboca a trombeta, toca a trombeta. Quando alguém chegava num lugar alto na cidade e ia tocar a trombeta, ele estava avisando: um perigo é iminente. Um perigo está chegando. A presença do inimigo, ela é certa. Então, o sujeito, o responsável por isso, tocava o chofar. Deixa chiar aí, que é normal. Quem não chia nessa vida, né? E outra, aí ele diz, o inimigo, né, ele vem. Aqui não é Deus que está vindo, não. É o próprio inimigo. Ele vem como águia. E aí eu coloquei uma figura de uma águia aí para vocês terem uma ideia própria da região. A águia normalmente, né, e acredita-se que naquele tempo ela era maior ainda, por causa da pouca predação dela, mas a curvatura da sua asa chegava a 2 metros de distância de uma ponta a outra da asa. Esse animal, impressionantemente, ele enxerga até 10 vezes mais que o ser humano. Ele enxerga de longe. E quando ele decide descer, fazer a sua descida para atacar a sua presa, segundo as informações online, esse animal pode chegar até 130 km por hora. Foi impressionante, né? Quando eu estou a 110, 120 por hora, a Rita fala, vai devagar. Lembra, a águia vai mais rápido. E ele acerta a sua presa. Algumas vezes ele não consegue levantar a sua presa, mas ele acerta. É certeiro. O bote dele é praticamente infalível. E o autor usa aqui o aviso da trombeta, do chofar, indicando que o inimigo vem, e o profeta diz que ele vem como águia. Sabe o que ele quer falar com isso? É que o juízo do Senhor, usando uma nação pagã, que no caso aqui era a Assíria, era certo como o bote de uma águia. Fatal, ia pegar. E ele diz, por quê? Porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a lei. Então, em outras palavras, o autor está dizendo, a disciplina é uma realidade para o povo santo. Vocês não entendem? Não tem como sair. A situação que o povo se encontrava era emergencial e fatal. Uma nação pagã, uma nação terrível. Isso não é só mencionado por Oséias, é mencionado por Isaías, é mencionado por Jeremias. Uma nação pagã está vindo aí destruir o povo santo. Agora a pergunta é, por que Deus deixaria isso? Deus não é o povo santo, Deus que não tem que proteger o seu povo, Deus não tem de proteger hoje a sua igreja, por que Deus permitiria a calamidade sobre o seu povo? Se você quiser ter uma ideia do nível de calamidade que o povo de Deus passou, seria bom ler Lamentações de Jeremias, que vem logo, que você sabe que vem depois de Jeremias. São 3 capítulos, facinho de ler, muito facinho, 3 ou 4 capítulos, falhando a memória agora, mas é pequenininho, é poético, mas lá ele vai descrever a situação específica do povo de Deus, particularmente de Judá. Por que Deus permitiria calamidade? E eu apontei 2 razões aqui. A primeira era uma questão de disciplina.
E a disciplina é necessária para o povo de Deus. É boa. Olha só, lá no Novo Testamento, o que diz Hebreus sobre disciplina. Nós olhamos disciplina como uma coisa ruim, como uma maldade, como algo cruel. Mas não é assim que as Escrituras vê. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem. Então, naquele momento da história, Deus vai disciplinar o seu povo, porque eles estavam fazendo as coisas erradas, para que participemos da sua santidade. Então, se você está sentindo o fogo queimar, não o fogo do inferno, né, tá, irmãos? Cuidado. Nem sempre o fogo na Bíblia é inferno, mas o fogo da disciplina, como Pedro menciona, como Judas menciona. Deus talvez queira ajustar a sua vida, ou ajustar a minha vida, para que nós participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas de tristeza. Ele já está dizendo, ninguém gosta. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, a disciplina, ela no momento parece ruim. O que vai acontecer com o povo de Deus nesse momento da história parece uma coisa ruim. O povo, as suas terras seriam tomadas. Esse povo seria levado a uma distância de pelo menos ali 400 quilômetros da sua terra. Eles seriam escravos. Eles não teriam mais acesso ao templo, não teria mais acesso à adoração. Isso aconteceu em 2 fases. Mais ou menos 100 anos. Primeiro levou a parte de cima, que estava pior, depois de um tempo levou a parte de baixo, que estava menos pior. Estava melhorzinha. Chamado Reino do Norte e Reino do Sul. Se não me engano é Salmo 140 ou 142, lá por esses salmos afora, o autor diz, nós estávamos aqui no rio da Babilônia, e nós estávamos chorando, lembrando do nosso tempo. Deus tira o povo, Deus leva toda aquela turma que não deu ouvido à voz dos profetas, não deu ouvido à voz do Senhor. Pegou toda aquela turma, levou a 400 quilômetros de distância para serem escravos em uma terra estranha. Depois de 70 anos, eles começaram a voltar para a terra. Qual era o maior problema aqui em Oséias? Um dos grandes problemas que Israel lidava era a idolatria. E depois desses 70 anos, sendo escravos em terra estranha, nunca mais Israel fez um ídolo. Valeu a disciplina, não é verdade? Mas a disciplina também tem outro aspecto. É o aspecto de se cumprir a aliança que Deus havia dito. Não. Como sempre é bom a gente ler a Bíblia, né? Sempre é bom ler mesmo. Então a gente vai ler mais um pouco aqui. A palavra de Deus. Deus fez uma aliança com o seu povo. Tinha só 2 condições. O resto era tudo subcondições. A primeira era obedecer fielmente ao Senhor. Então diz aí Deuteronômio 28, versículo 2. De vez em quando você dá uma lidinha nesse Deuteronômio, que ele nos ajuda, né, a compreender a Bíblia, o porquê os profetas falavam como falavam.
Deus fala para o povo o seguinte: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, são as palavras do Senhor diretamente, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Quero lembrar que isso foi um acordo que Deus fez com Israel. Então, todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Vocês obedecerão ao Senhor seu Deus. Isso está em Deuteronômio, versículo 21, versículo 22. Então, ok, essa era a parte positiva do acordo. Se vocês obedecerem, vocês serão abençoados. Entretanto, tinha no versículo 15, mesmo do capítulo 28 de Deuteronômio, ele mostra a parte negativa. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos, que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. E eu coloquei só uma aqui, eu acho, né? Só uma maldição. São 48 maldições. Era o povo ficar assustado, né? Todo mundo sair de casa assim: será que eu estou pecando? Será que eu estou pecando? Será que eu estou pecando? 48 maldições. Os seus filhos e as suas filhas, e aí se cumpre aqui em Oséias, os seus filhos e suas filhas serão entregues a outra nação, e os seus olhos se consumirão à espera deles, dia após dia, sem que você possa erguer uma só mão para trazê-los de volta. Isso vai acontecer agora. Mas se você ler lá em Deuteronômio 28, você vai ver que Deus foi muito mais misericordioso. Ele nem colocou todas as maldições, né, para o povo. Talvez o povo nem suportaria. Mas havia um acordo, havia uma aliança entre Deus e o seu povo. E diz o livro de Deuteronômio, depois que a turma ouviu, eles disseram: fica tranquilo, Senhor, nós cumpriremos tudo isso. E não cumpriram nada, de nenhuma forma. Muito pelo contrário. Então Deus aqui fala duas coisas: eu vou disciplinar porque a disciplina é boa, e eu vou disciplinar vocês. Sabe por quê? Porque eu vou cumprir a minha palavra, porque ela é fiel tanto para abençoar o meu povo, como para aplicar disciplina e juízo se for necessário. E nesse caso era necessário. Meus amados irmãos, como eu disse, essa aliança foi feita com os israelitas. Elas, né, e essas maldições e bênçãos não estão diretamente ligadas a nós. Mas o autor do Novo Testamento, ele tem uma visão muito maior a respeito disso. Olha só o livro dos Hebreus. A letra pequena, só para vocês lembrarem que a gente quer aumentar essa tela aqui, tá? Por isso, olha só, por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido. Lembra? Ouçam a voz do Senhor, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, está se referindo a Sodoma e Gomorra, quando receberam lá os anjos. Eles disseram: o negócio vai ficar feio aqui, melhor vocês caírem fora. E o negócio ficou muito feio lá. O juízo veio sobre Sodoma e Gomorra. Está lá em Gênesis. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Olha o que o autor faz. Ele faz uma comparação de como a palavra de Deus vai se cumprir, e ele diz: se no Antigo Testamento foi assim, como nós vamos lidar se nós negarmos essa tão grande salvação, que foi anunciada primeiramente pelo Senhor, depois confirmada pelos que a ouviram. Às vezes nós olhamos o Antigo Testamento e dizemos: não, lá o negócio era duro, Deus era cruel lá. Mas os autores do Novo Testamento, eles
veem com muita importância e maior peso a aliança de Deus feita em Jesus Cristo conosco. Se nós dermos uma lidinha lá em Hebreus também, ele vai falar quando Deus estabeleceu a sua aliança no monte. Lá no Sinai, ninguém podia chegar perto. O monte tremia, relâmpagos. Nem animais ousavam chegar perto. Era um horror, era um espetáculo terrível. Ele diz: quero falar uma coisa para vocês que estão me ouvindo. A glória lá daquele monte, quando Moisés sobe, vai receber os mandamentos, as leis, a aliança com o povo, ela é muito menor que a glória do Calvário. Então, nós deveríamos tremer. O nosso temor deveria ser grande diante desse espetáculo horrível, esse terrível espetáculo da cruz. E vocês vão lembrar que quando Jesus Cristo foi crucificado, o dia escureceu. 3 horas da tarde se tornou escuridão. A terra tremeu. O véu do templo se rasgou. Os mortos ressuscitaram e invadiram a cidade santa. Olha o espetáculo. Impressionante como nós negligenciamos isso. Como nós deixamos, olhamos a mensagem da cruz, do Evangelho, a glória da cruz, o espetáculo da cruz, como algo tão trivial. Aí nós olhamos e começamos a ler os profetas e xingamos o povo. Olha o que Deus fez. Olha a situação que vocês deixaram. O Senhor, vocês abandonaram tudo, vocês fizeram as coisas todas erradas. Qual a diferença entre nós? Qual é a diferença entre nós? Por que o povo estava prestes a receber essa disciplina? E como poderia não estar debaixo dela? Como poderia fugir dessa disciplina? E o que da minha parte poderia ser feito para que eu cumpra o meu papel nessa nova aliança? O que Deus esperava do seu povo? Ele vai responder no versículo 2, fica tranquilo que eu não vou até o 14, tá, irmãos? Eu já paro já e a gente continua semana que vem. Porque transgrediram a minha aliança, olha a parte B do versículo 1, transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra mim, a mim me invocam, nosso Deus, nós Israel te conhecemos. Como é que faço? O que eu poderia da minha parte ser feito para cumprir o meu papel na nova aliança? Eu quero olhar o texto de 1 a 6 e identificar algumas posturas que eu posso tomar. A primeira delas é andar nos caminhos do Senhor. Olha o versículo 1, né? Aqui de Oséias 8, porque transgrediram. O que é transgredir? É quebrar a aliança, é se rebelar contra o Senhor. Eles não andaram no caminho de Deus, eles não fizeram a vontade de Deus, eles rejeitaram os conceitos e preceitos e os mandamentos do Senhor.
Eles preferiram as ideias deste mundo. E eu rejeito os caminhos do Senhor quando eu coloco qualquer coisa acima da vontade de Deus. Andar nos caminhos do Senhor é se colocar à disposição de Deus para o serviço do reino. E parece que nós hoje também estamos tomando uma postura, achamos que o reino de Deus tem de nos servir. Deus manda as bênçãos aí para a gente. Manda aí. E era assim que a turma fazia. Na época da colheita, vamos tocar os tambores aí, vamos fazer nossos sacrifícios, vamos começar a fazer a coisa certinho, vamos ter reunião de oração aqui, vamos fazer não sei o que, vamos fazer não sei o que, vamos agradar a Deus, porque a chuva precisa vir, para que a chuva caia na terra e nós temos frutos e sejamos abençoados com o vinho, com o trigo e coisas mais. Era mais ou menos assim que eles faziam e é mais ou menos assim que nós fazemos. Nós achamos que o reino de Deus é o nosso servo. E nós somos súditos do reino. Somos servos do rei. Salmo 95, só mencionando de novo, o salmista fala quem é o Senhor. Quem é esse Deus majestoso? Dá uma olhada para ele. Deus não é o nosso servo. Deus tem uma vontade para os seus filhos de que nós andemos nessa vontade. E quando nós não andamos nos caminhos de Deus, nós começamos a nos sujeitar a uma disciplina. Então, ouçam a voz do Senhor. Eu quero pensar em algumas aplicações aqui para a gente sair refletindo. Obviamente você sabe que eu vou voltar aí nos versículos seguintes, né? Para a gente ver como é que podemos escapar da disciplina de Deus, não receber essa disciplina. Uma das coisas que eu pensei, quando nós ouvimos a voz de Deus, nós geralmente saímos, não, eu vou ficar bem, eu vou mudar a minha vida, eu sei que eu estou errado. E saímos, e aí chegou segunda-feira, lá no trabalho, a coisa volta ao normal. E aí na semana que vem, semana seguinte, no domingo, a mesma coisa, e assim sucessivamente, anos após anos. Peça isso a Deus. Faça uma oração ao Senhor. Senhor, mude o meu coração. Eu não consigo mudar. Eu já tentei. Já fiz meus votos. Mas impressionantemente, há uma força maior que faz com que eu os quebre. Me ajude, Senhor. Me ajude. Faça uma varredura, né, uma avaliação na sua vida. E peça a misericórdia da parte de Deus para que o Senhor purifique seu coração. Isso é difícil. Nós, quando vamos refletir sobre nossas vidas, é uma coisa que nos incomoda. Mas Cristo perdoa todo e qualquer pecado. Pode ficar tranquilo com isso. Mas eu preciso ir até Ele. É meu papel nessa aliança. Pedir perdão pelos meus pecados. E a terceira aplicação aqui. Se hoje você está ouvindo a voz do Senhor, se humilhe, se arrependa. Fala, Senhor, eu preciso mesmo. Está difícil para mim. Meu coração é arrogante, é orgulhoso, mas eu quero. Na verdade, não quero. Eu sei que eu preciso, porque querer a gente não quer mesmo. Eu sei que eu preciso do Senhor. Era tudo o que Deus queria ouvir do seu povo. Vocês precisam de mim. Mas o povo mantinha-se orgulhoso. Não, não, não.
vou manter minha postura. Deus, quando a gente precisar, a gente aperta a campainha e o Senhor vem. Não é essa a relação que Deus quer com o seu povo. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, se hoje estivermos ouvindo a voz do Senhor, devemos nos arrepender e apresentar um coração humilde. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai de graça e misericórdia, nos coloque diante desse terrível espetáculo da cruz e nos humilhe. Mostra a sua glória e sua grandeza para nós, para todos nós nos prostrarmos diante dessa tão grande majestade. Quebra o nosso coração duro, o nosso coração de pedra, o nosso coração todo contaminado pelo engano do pecado, o nosso coração afetado pela queda. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos de um Redentor, nós precisamos de Cristo em nossas vidas, nós precisamos do poder da cruz em nós. Transforma-nos, Senhor. Todos os nossos esforços e sacrifícios muitas vezes não passam de vãs presunções. Mas quando o seu Espírito nos toca com profundidade, deixamos de ser um religioso para sermos um súdito do Senhor. Passamos a ser um verdadeiro adorador, que é capaz de se humilhar, chorar e se alegrar na sua presença. Então, Senhor, nós não conseguimos isso. Nós não conseguimos. Nós precisamos do Senhor. Precisamos do seu Espírito. Precisamos da sua atuação em nossos corações. Somente assim podemos, a partir da iniciativa divina, nos aproximar de Ti e nos distanciar cada vez mais do pecado. Nos ajude, Pai. Ajude a mim. Ajude a cada um dos meus irmãos, cada pessoa que esteve aqui nessa noite, para que cada vez mais a gente aprenda sobre o Senhor, sua vontade, e como a sua graça pode nos impulsionar a viver uma vida que agrada ao Senhor. Ajuda-nos a ouvir a sua voz a todo momento, em nome de Jesus. Que a graça e a misericórdia esteja sobre a vida de todos vocês. Que o amor do Pai, tão maravilhoso, transborde em nossos corações. E que sejamos todos nós consolados pelo Espírito Santo e desafiados a cada momento a contemplar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele também toda a glória, todo louvor, toda adoração para todo sempre. Aleluia. Amém.